Boa tarde mais uma vez a todos, a todas que estão aqui presentes. É uma alegria recebê-los aqui nesse evento, nessa vivência de astrologia sistêmica, que envolve tanto o conhecimento da astrologia como das constelações familiares. Então, é essa a proposta para vocês entenderem as relações, né, as interconexões entre essas duas áreas de conhecimento. Então, estamos aqui os quatro organizadores, palestrantes, né, que atenderam prontamente um convite que eu fiz a eles. Então, isso também se deve à amizade e ao carinho que eu tenho por cada um de vocês, a Deise, a Fernanda, o Alexis. Então, é uma alegria fazer esse movimento e trazer essa novidade, porque não deixa de ser uma novidade, reunir tanto a astrologia quanto as constelações aqui. E, para além de amigos, são pessoas, são super profissionais. Eu admiro todos eles, né, tanto na área da astrologia quanto na área das constelações. E então, assim, hoje, no sábado, qual é o programa? Iniciaremos com a fala da Deise Brião Ferraz, tá? Então, a Deise que vai trazer o olhar das constelações, e falar um pouquinho das leis sistêmicas, as leis do amor de Bert Hellinger, a Deise, que é consteladora familiar, organizacional e OPT, psicanalista, professora de direito sistêmico e constelações, mentora e supervisora de consteladores. Esse aqui, né, é um resumo da história da Deise, porque a Deise ela tem mais formações do que eu acabei de relatar. Né? Além disso, também ela é advogada, ela é jornalista, enfim, é uma eterna estudante que atualmente também está fazendo doutorado. Então, é uma pessoa que tem comprometimento, conhecimento, né? E que faz esse link com essas diversas áreas do conhecimento. Né? Então, a Deise vai falar no primeiro momento, depois entra a Fernanda, às 4 horas da tarde, né, que vai falar sobre astrologia, vai trazer abordagem em relação à mandala astrológica, então, que serve para o autoconhecimento. Aí depois eu faço a apresentação da Fernanda às 4 horas, né, falando um pouquinho mais sobre ela. E amanhã, eu e o Alexis começa falando também dentro do viés da astrologia transpessoal, kármica e sistêmica, e eu depois apresento a vocês a constelação do mapa astral, tá? Que é, na verdade, é a aplicação prática da constelação e da astrologia, como é que eu constelo o mapa. E para isso, gente, no intervalo eu vou fazer um sorteio para saber qual mapa será constelado. Tá? Eu vou perguntar, vão pensando quem tem vontade, porque vai ser diante, né, das pessoas que querem que eu vou fazer o sorteio. E aí vamos fazer aqui ao vivo amanhã a constelação desse mapa astral. Tá bem, gente? Então eu não sei se alguém quer falar alguma coisa aqui dentre os participantes, né, os coordenadores, aqui, os organizadores, se não, de imediato eu já passo a palavra à Deise. Então, acho que eu recebi a palavra, né? Então, boa tarde mais uma vez, todas e todo, né, Rodrigo? E também aqueles e aquelas que vão nos assistir depois, né, nessa gravação. Quero agradecer o tempo de vocês, que é o nosso maior capital social no século XXI, é o que menos temos hoje em dia disponível, então, de alguma forma, existe um sim aqui, né? O tempo de vocês é um sim também para cada um de nós. Então, muito obrigada por isso também. Quero que vocês saibam o que esperar, né? Eu já vou colocar o cronômetro aqui, porque eu me emociono falando e eu geralmente passo do tempo, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que meu objetivo aqui é que vocês compreendam uma certa organização invisível que de alguma forma orienta as nossas vidas, saibamos ou não, conheçamos ou não, mas de alguma forma todos nós estamos abraçados por tudo isso que um dia um alemão já falecido, chamado Bert Hellinger, o descobridor, como ele preferia dizer, ao invés de o criador, mas o descobridor das constelações familiares,
um dia organizou em forma daquilo que passou-se a chamar, especialmente aqui no Brasil, de ordens do amor. Mas já antecipo que não são ordens, porque o amor é rebelde demais para respeitar qualquer ordem. O amor é quase insubordinado, né? Então, na verdade, ordens são apenas uma tradução, e que nós poderíamos pensar de uma forma melhor, e talvez uma tradução mais próxima à nossa gente aqui, é que seriam formas sob as quais o amor se organiza melhor, e, portanto, a vida flui melhor. E nós ocupamos uma coisinha chamada o nosso lugar na vida, o nosso papel, né? Que é o único, e eu já antecipo, onde nós realmente temos força. Força em todos os sentidos, não uma força combativa, mas uma força criativa, uma força que desbrava, uma força que flexibiliza, uma verdadeira força, que também o Hellinger depois chamou de poder pessoal. O nosso poder pessoal, sabe aquele nosso encanto, nosso borogodó, aquela coisa que faz com que as pessoas se linkem em quem a gente é simplesmente por sermos quem somos? Isso é poder pessoal. Quando eu não preciso ser ninguém além de mim mesma, eu posso simplesmente estar aqui na minha vida e isso me traz força. Acho que esse é um lugar que todo mundo busca, mesmo que não dê esse nome bonito que eu estou dando, no fundo acho que é um pouco do que todo mundo busca, né? Então, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para saber que essa não vai ser uma conversa de especialistas, é absolutamente técnica. Ela vai ser uma conversa que vai apresentar coisas importantes aqui e profundas. Espero eu sem ser chata. E fiquem muito à vontade para também trazerem as perguntas. A gente vai deixar um espaço final para vocês fazerem isso. Não se sintam de forma alguma constrangidos, envergonhados. Todos os professores na vida vão dizer a mesma coisa. Não existe pergunta idiota. Todas as perguntas são oportunas, tá bem? Então, preparei aqui um pequeno material, bem leve, bem tranquilo, não tem nada pesado e nem grandes leituras, mas eu quero compartilhar com vocês para a gente organizar e fazer um fio lógico, uma sequência lógica, para que vocês também possam acompanhar isso. Tá aparecendo aí para vocês? Fernanda, que eu tô vendo a cabecinha, tá certo? Então tá. Então, quero dizer, a Fernanda já fez ali uma breve explanação de quem sou eu, né? E é ótimo, essa carteirada inicial é muito legal, né? Mas existe uma outra parte de mim que nem eu sei, mas que eu venho descobrindo. E essa parte tem a ver com um monte desses rostos que estão aqui, que são sim as minhas linhagens, o tronco e as raízes da minha árvore, que vocês também têm. E às vezes a gente nem se atenta à importância disso, né? Mas essas senhoras aqui, algumas as quais eu não conheci, outras que não eram que eram personas não gratas nessa família e por algum motivo foram silenciadas, excluídas, não vistas, né? Porque era, enfim, uma bebia demais, a outra porque deu o filho em adoção, enfim. Todas elas no seu lugar, mas nem todas pertencendo. Engraçado isso, né? Engraçado isso, porque agora, enquanto eu falo, se vocês olharem bem, tem um pouquinho de cada um em mim. Então, eu quero começar perguntando, bem existencialista, quem sou eu e quem são vocês, né? Para que vocês já comecem a se situar e a pensar sobre isso. Se eu perguntar agora quem são vocês, isso, vocês podem fazer esse exercício na vida, a primeira resposta costuma estar muito ligada ao que a gente faz na vida. Então, vocês vão responder, eu sou advogada, sou astróloga, né? E nós nos identificamos com esse papel social ocupado pela gente, como se isso fosse capaz de explicar a complexidade daquilo que a gente é. Como nós somos bobinhos, né? Nós somos muito bobinhos. Então, quem eu sou, quem são vocês, é algo que eu começo respondendo olhando para trás. Quando eu olho para trás, eu também compreendo quem eu sou hoje aqui na frente. Então, além de tudo isso que eu sou, tem essas coisas interessantes aqui que vocês não sabem a meu respeito. E essa aqui, talvez a Reisla já tenha ouvido, mas esse nome que fala com vocês, a Daisy, nada mais é do que o anagrama desse outro nome aqui chamado AIDS. Um dia meu avô olhou para mim, me pegou no colo
inverteu as letras do nome dele, porque ele tinha um grande apego ao seu próprio ego, era um homem muito seguro de si, e ele disse, bom, essa vai ser a Daisy. E essa vai ser a Daisy porque a Daisy seria justamente uma nova organização do nome dele. Vejam, ele foi, porque já faleceu, o único advogado da família inteira, materna, paterna, só tinha ele. Adivinha quem é a única advogada da família hoje? Sou eu. É uma coincidência, né? Muito grande isso. Ou uma herança transgeracional, como dizemos na psicogenealogia. Então, será que a gente é tão livre assim como a gente pensa? Será que a gente paga as contas, bate a porta, viaja? Mas será que a gente é tão livre assim? Será que não existe mais nada que nos coordena, que nos ordena dessas todas questões? Então, filha de João e Carla, irmã de Priscila e mãe do Theo, são papéis que eu ocupo, né? Dos primeiros que eu ocupo, que é filha e depois irmã, vejam, nós aprendemos a desempenhar muito bem cada um deles. E depois nós passamos não apenas a desempenhar, mas a nos identificar com esses papéis. Então vejam que existem muitos papéis em cada uma das famílias. Eu vou contar para vocês um pouquinho dos que eu escuto muito nos meus atendimentos, que são, por exemplo, o papel da filha boazinha, a filha que não incomoda, que não pede ajuda, que é super independente, que é forte, que não chora, que não sofre, que está sempre pronta para amparar as pessoas. Eu conheço também muito bem a julgadora, a salvadora, né? A salvadora, ela é muito presente nas famílias. Aquela que é capaz de, às vezes, abdicar da própria vida e sangrar na própria pele para salvar as pessoas que muitas vezes não querem ser salvas, né? De qualquer forma, a vítima também, ela é perigosa e presente em todas as famílias, né? A que se sente tão injustiçada, todos devem a ela reivindica uma conta que não pode ser paga, nunca, não importa o quanto lhe deem, sempre algo falta. Então, percebam que são apenas papéis, e vocês já podem ir pensando quais os papéis que vocês também desempenham aí, que vocês são chamados a desempenhar, tá? Como naquela história sabe o casamento dos nossos pais? Em que a nossa mãe ou o nosso pai diz assim, poxa, tu viu o que teu pai me disse? Tu viu como ele foi cruel comigo? Tu viu como teu pai tal coisa? Como nós somos chamados para dentro de certas situações e colocados em um lugar, né? E quando nos levam para esse lugar, a gente precisa opinar sobre esse lugar, se posicionar, tomar um lado e se aliar a uma dessas partes. Então, esses são os nossos papéis. O problema desses papéis é que eles não são quem a gente realmente é. O problema desses papéis é que eles preenchem buraquinhos que acabam com qualquer espaço criativo de quem nós somos realmente. Então, uma coisa importantíssima que eu quero dizer no primeiro momento é que enquanto eu realmente não sei quem eu sou, eu não tenho nenhum poder de escolha. Eu vou sendo levada e conduzida por tudo isso. E de uma forma absolutamente inconsciente, eu vou levando a minha vida até o momento que, geralmente, eu caio em um buraco tão fundo que só me resta olhar para a minha história e dizer, opa, há algo aqui que precisa ser visto. Então, dito tudo isso, só para a gente contextualizar, esse cara, esse alemão, esse senhorzinho que já faleceu, chamado Bert Hellinger, ele, por muitas vivências e já há mais de 50 anos, ele organizou algo que se passou a chamar aqui no Brasil de constelações familiares, né? Ele era alemão, então as nossas traduções não são tão perfeitas, mas isso estaria mais relacionado a uma colocação familiar do que propriamente a uma constelação familiar. O que isso significa? O que eu quero que vocês lembrem quando pensarem em constelação? E a constelação é um lugar
uma forma de estar na vida, uma postura, uma filosofia de vida, uma ajuda para a vida, e também dentro de um setting terapêutico, ela funciona como uma terapia breve, né? Qual é a grande coisa que se faz numa constelação? A gente toma consciência, e especialmente nós visualizamos aquilo que está acontecendo ali. E a gente utiliza, e depois a Fernanda vai mostrar para... Ah, ela não vai usar os bonequinhos, acho que ela vai usar só os totens dela, mas aqui nas constelações individuais nós utilizamos esses bonequinhos como representantes de campos de informação. Quando estamos nos grupos, são as pessoas que representam. Então, nós escolhemos representantes que, pasmem vocês, sem saber uma gotícula da nossa história, ao entrarem nisso que a gente chama de campo de representação, as pessoas começam a se portar e sentir exatamente como sentia aquele membro do sistema familiar que ela representa. Então eu digo, Fernanda, podes representar o meu pai? E a Fernanda, sem nem saber quem é o meu pai, como ele é, de repente parece se portar e se conectar com coisas exatamente tal qual o meu pai faria. Existe uma grande explicação para isso, que não é espiritual, ela é bem lógica, na verdade, mas que eu não quero chateá-los com tantas informações técnicas, só quero que vocês tenham essa noção de como isso acontece. E aí, dentro dessa lógica, existem 3 coisas importantes que vocês vão começar a enxergar aí na vida de vocês agora. São essas 3 formas sob as quais o amor se organiza melhor. Quando eu estou falando de amor, não é de amor romântico, de amor de homem e mulher, eu estou falando do amor que orienta todas as relações. Porque o amor está presente em todas elas. Mesmo quando nós odiamos uma pessoa, geralmente o fazemos porque estamos amando outra, e estamos amando outras crenças e outras ideias que nos acompanham. Então o amor está presente em todas as relações. Seja as pessoas ou sejam os nossos ideais. Sempre. Essas leis sistêmicas que fundamentam e organizam as constelações, elas são 3 coisinhas aqui muito profundas e oportunas que eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, eu quero que vocês pensem no seguinte, não se preocupem em ler nada do que está escrito aqui. Eu quero que vocês lembrem agora, quando vocês estavam lá na escola. Alguns faz mais tempo, outros faz menos tempo, né? Lá no ensino fundamental, lá no inicinho do ensino fundamental, talvez no jardim de infância por aí. E chegava aquela grande hora de organizar um trabalho em grupo, né? Ou de escolher o time de futebol que ia jogar, o time de vôlei. E automaticamente existiam aqueles que eram escolhidos primeiro. Os mais aptos, os mais fortes, ou os mais inteligentes, ou os mais populares, os mais bonitos, né? E aí o constrangimento começava a aumentar à medida que os últimos iam sobrando. E ninguém escolhia esses últimos. E aí a professora vinha desempenhando o seu grande papel ali, um papel naquele lugar, um papel maternal ou paternal, e ela vai lá e ela mesma inclui aquela pessoa que sobrou, porque ninguém o fez antes. Se vocês foram essas últimas pessoas a serem escolhidas, vocês talvez entendam um pouco da sensação que eu estou falando, que é a sensação de não pertencer, ou de ser excluído de um grupo. Então, sempre gosto de contar um pouquinho das minhas experiências, porque eu fui essa criança, tá? Eu lembro que no jardim, todas as menininhas eram loirinhas, de olhinhos verdes, os cabelinhos de franjinha, as roupinhas lindas. Eu sempre lembro que eu era bem baixinha, bem gordinha. Minha mãe cortava o cabelinho assim de indiazinha aqui na minha cabeça, né? Eu lembro que, nossa, eu sempre ficava lá no final, vinha a professora e fazia aquele grande papel, né, da mãe e do pai, que vai lá e diz assim, não, existe um lugarzinho aqui para ti. Então, essa sensação é a sensação de não pertencer. Dentro disso que nós já nascemos inseridos, que é famílias, todas elas, famílias de mãe e pai, só de pai, criados pelos avós, pelos tios, adotados, não importa. Todos nós temos família, todos nós temos tronco, origem, árvore, caule, semente, tudo isso faz parte de nós. Então, o Hellinger percebeu que todas as pessoas da nossa família têm o direito de pertencer, inclusive as mais difíceis.
inclusive aquelas que têm uso abusivo de drogas, as violentas, os que cometem crimes, aqueles que ninguém mais se importa, também pertencem a uma família. E o Hellinger foi compreendendo nas muitas dinâmicas de grupo, mais de 50 anos fazendo isso, que todos têm o direito de pertencer e que todos nós nos sentimos realmente em paz quando cada um tem esse direito assegurado de pertencer à nossa família, cada um no seu lugar e no seu papel. O que acontece é que quando qualquer membro é excluído, ou esquecido, ou retirado de cena, né, por algum motivo, a família, ela parece não, ela se reorganiza inconscientemente como um sistema, e o que ela faz é justamente reparar isso, como se fosse uma injustiça que precisasse de fato ser reparada, né? Então, quando não se quer mais saber de alguém, porque seu destino amedronta, ou quando alguém é simplesmente esquecido, essa injustiça da exclusão ela é expiada. Então, um outro membro da família passa a representar aquela pessoa que foi excluída ou esquecida. Talvez vocês já conheçam essa história. Nem sempre o que a gente exclui é uma pessoa inteira. Nem sempre eu vou lá e digo, não, meu pai não serviu para nada nessa vida, meu pai não prestou, ele abandonou a minha mãe. Às vezes o que eu excluo é uma parte dessa pessoa. Às vezes eu olho para o meu pai e digo, eu nunca vou ser como esse homem, eu nunca vou me relacionar assim, eu nunca vou trair como ele fez. E o efeito, gente, a vida é muito pedagógica, né? Porque o efeito disso é, quanto mais eu digo nunca farei tal coisa, ou me esforço muitíssimo para não fazê-la, eu sou, parece que, invadido por essa coisa. Um dia eu olho no espelho e digo, nossa, eu estou agindo exatamente igual ao meu pai ou igual à minha mãe. Sempre. Eu não posso nem falar de 1 ou 2 atendimentos, mas de tantos em que isso aconteceu. Especialmente em relação à mãe, porque as mães, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? As mães, elas são as campeãs de audiência das constelações, porque as mães costumam geralmente errar por uma coisa muito interessante, né, que é o excesso de amor, o excesso de atividade e o protagonismo, né? As pessoas que mais fazem, que mais tomam atitudes, geralmente são as que mais erram também, né? Então, existe uma dinâmica de que são sempre as mães. A minha mãe não me amou o suficiente, a minha mãe não me quis, a minha mãe não estava presente, e a minha mãe, enfim, amou mais a minha mãe do que a mim mesma, a minha irmã do que a mim mesma, por exemplo, né? Eu olho e digo, quando eu tiver uma filha, eu nunca vou ser como a minha mãe. Nesse momento, eu estou excluindo essa mãe, esse comportamento dela. E o que vai acontecer inevitavelmente é que em algum momento essa pessoa vai se olhar e vai dizer, como muitas vezes eu ouvi, eu estou aqui porque eu estou assustada, eu estou agindo exatamente como a minha mãe. Eu estou sufocando meu filho, eu quero que ele fique comigo para sempre. Ou eu perco a paciência com ele 1 minuto. Enfim, não importa. Quero que vocês entendam uma coisa. Quero sair desse slide com a compreensão de vocês sobre uma coisa. Um sistema familiar, ele não tolera exclusões. Não tolera exclusões. Sempre que vocês estiverem excluindo um membro dessa família, o efeito é o contrário. Alguém que vem depois, um sucessor, né? Ele passa a representar. Muitas vezes são os nossos filhos que nos lembram aquilo que nós fizemos. Por exemplo, lembro de uma vez que eu atendi uma mulher, uma mãe, que foi me procurar porque ela disse que o filho dela tinha um problema seríssimo com drogas, com muitas internações. Enfim, quando ele estava bem, parece que ele caiu no buraco. Quando a gente começa a olhar para aquela história, a gente entende que essa mulher é filha de um pai alcoólatra que traía a mãe dela e que, portanto, ela resolveu retirar da vida dela. Meu pai não existe, meu pai não presta, ele deixou minha mãe. Do outro lado, o marido dela tinha um pai que também era alcoólatra e que traía a mãe. Adivinhe
ele também era excluído. Vem o filho, então, e faz com que esses pais sejam obrigados, se me esfrega, né? Esses pais sejam obrigados a olhar aquilo que eles não quiseram olhar na própria história. E assim eles têm mais uma vez uma chance de quê? De dar lugar para aquela pessoa exatamente do jeito que ela é. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando a gente está falando em incluir e dar lugar, a gente não está falando em fazer piquenique com essa pessoa, nem comer churrasco com ela no final de semana, nem sermos melhores amigos. O que nós estamos falando aqui é, cada um tem o seu direito de pertencer, no seu lugar. Então, existe uma distância que eu posso adotar. Quando eu cresço, os meus pais já não me devem mais nada. Tem uma frase que eu acho maravilhosa nas constelações e que ela é um pouco irritante quando a gente está numa postura reivindicatória, que é assim: pai e mãe, todas as contas estão pagas, vocês não me devem nada. Eu escolho deixar vocês em paz. Que é um pouco do que é um movimento de ir para a vida, me despedir dos meus pais, simbolicamente, e caminhar para a minha vida. Então, essa é a primeira lei. As ordens do amor, então, é o pertencimento. Se isso não acontece, se essa pessoa não tem o seu direito de pertencer, a gente vai ter um problemão. Um problemão. Bom, número 2. Não existe essa ordem, mas acabei de colocar para organizar para vocês. Quando a gente fala aqui de hierarquia, a gente também pode chamar isso de ordem. Não necessariamente hierarquia, que não é um nome tão simpático. Se vocês pensarem, a lógica disso aqui é mais ou menos o seguinte: quem chega antes tem precedência sobre quem chega depois. Não é maior valor, não é uma pessoa melhor, não é quem manda em tudo, mas é precedência, ou seja, para vocês entenderem. Aqui está a bisavó de vocês. A bisavó de vocês. A bisavó de vocês, uma história fictícia só para ilustrar, ela precisou vir da Itália. E ela veio escondida, grávida, no porão de um navio, fez uma viagem muito longa. Depois de dias doente, cansada, suando, ou com frio, ou com fome, nas condições mais adversas, ela chega no Brasil, tá? A bisavó, por exemplo, ela dá à luz a um filho aqui no Brasil e ela marca a sua existência, passa a acontecer aqui. Aí ela dá à luz para a avó de vocês. A avó de vocês, um dia casa com um brasileiro, assim por diante, né? E ela resolve ter a mãe de vocês aqui. E a mãe de vocês, nesse meio tempo, eles têm aqui o problema do idioma, da pobreza, da falta de vacinas daquela época, de como se perdiam filhos toda hora, porque não existia controle de natalidade, não existia pré-natal, não existia coisa nenhuma. As pessoas ficavam doentes e morriam porque tinham virose, gente. Eu tô falando de 80 anos atrás, se morria de virose. Entende? O que eu tô falando? Se morria de gripe. Mas por algum motivo, com gripe, sem vacina, com fome, com frio, sem entender a língua daqui, esta mulher consegue passar a vida adiante. E assim por diante. Até que um dia, essa vida, ela chega em vocês. Então, vocês nascem. O que eu quero dizer é que a vida, ela vem de muito longe. Ela é um grande fio que começa, sabe Deus onde. E ela vem sendo transmitida para frente, para frente, para frente, para frente. Então, os últimos a chegar somos nós. Nós chegamos aqui agora por último. Então, quem chega pode olhar para trás e dizer: agora eu sei o que é melhor para todos nós. Eu sei o que funciona aqui. Agora eu vou mostrar para todos vocês como é que a gente deve fazer. É mais ou menos isso que acontece quando a gente sai desse nosso lugar. Como é que vocês podem visualizar isso de uma forma muito mais prática? Com uma coisa que a gente chama de parentificação. Todo mundo aqui, em algum momento,
acho eu, já tentou ser mãe da própria mãe. Ou mãe do próprio pai, né? Em algum momento a gente faz isso. A gente diz, vai no médico, pai, por favor, vai no médico, toma o remédio, tu tem que fazer exercício, pai. Né? Mãe, não faz isso, mãe. Não compra isso. Enfim, nós saímos do nosso lugar o tempo todo, todos os dias. Inclusive, nós consteladores saímos do nosso lugar todos os dias. O interessante é que quando a gente sabe disso, a gente consegue voltar mais rápido, tá? Mas a gente nunca para de sair. O fato é, hierarquia nessa ordem significa as coisas funcionam bem quando quem chega antes tem precedência sobre quem chega depois. Então, quem chega por último, que somos nós, recebemos. Os filhos recebem dos pais, recebem dos avós, dos bisavós, recebem o que é a vida, a sabedoria, recebem a forma que eles fizeram para sobreviver. Tá tudo isso registrado também nesse inconsciente coletivo. E aí tem uma coisa interessante, duas coisas interessantes que a gente diz. É só porque alguns carregaram o piano que hoje a gente pode ouvir a música. E tem uma frase das constelações que é linda, que diz assim, só porque foi difícil para vocês que hoje pode ser mais fácil para mim. Então, nós também vamos aprendendo. Bom, então, basicamente é o seguinte, cada um no seu lugar. A gente não deve intervir nos assuntos de quem veio antes da gente, a não ser que nos peçam que a gente consiga fazer isso no nosso lugar. Então, aqui surge uma história chamada amor cego, que é por um grande amor que os filhos têm pelos pais, às vezes eles querem interferir. Inclusive, eles dizem, deixa que eu faço isso no seu lugar, né? Então, atendi ainda na semana passada um homem com seus 28 anos, e ele estava lá olhando para a relação dele com a própria mãe. Aí estava assim, muito interessante a constelação, porque o representante da mãe dele estava olhando para ele e ele de costas, como numa uma ideia de eu quero caminhar, mas eu não posso, existe esse olhar que me controla, me vigia, me guia e espera de mim. Isso se dá em forma de expectativas, né? Então, esse homem se sentia muito culpado por se afastar da mãe, por estar no próprio casamento. Então, a mãe chamava e ele já estava lá. Porque como eu vou dizer não para minha mãe? Como que eu não vou estar lá para ela? Como que eu não vou estar para pegar ela no colo quando ela precisar de mim? Entende? Então, cada um, as coisas acontecem de uma forma muito mais potente quando cada um de nós está no seu lugar. Isso é uma postura, é um músculo a ser exercitado totalmente possível, tá? Não é nada de absurdo que eu tô falando para vocês. E, por final, a gente tem uma bicicleta, que é o dar e receber. É uma das ordens do amor também, que também se chama de equilíbrio ou de compensação. Basicamente é o seguinte, a Fernanda, ela... Um dia, eu vou dar o exemplo da Fernanda Posebon aqui. Eu lembro que um dia eu queria fazer uma constelação, né? A gente tem essas nossas coisas aqui, os consteladores, eles têm os seus grupos organizados aqui de como que a gente faz para se constelar uns aos outros, uma coisa assim, é um clubinho. E um dia eu queria fazer uma constelação, eu disse, Fê, era domingo, eu acho, Fê, tô precisando fazer uma constelação, não sei o que, eu pensei em ti. Ela resolveu me atender, fazer uma constelação para mim no domingo, eu acho que era uma coisa assim, né, Fê? Domingo. Eu disse, tá, Fê, mas me diz quanto é, eu quero te pagar, né? Naturalmente, é o teu trabalho também. Ela disse, não, imagina, não sei o que, é um prazer. Aí eu lembro que depois teve uns dias, né, Fê, eu fiz uma imersão de constelação também, e aí a Fê foi se inscrever, e aí a Fê me disse, tá, tem que te pagar, né? Eu disse, não, Fê, não, tu não tem que me pagar nada, tá tudo certo entre nós, aqui o nosso equilíbrio fechou, tá ótimo. Então, qual é a lógica disso nas relações em geral? Que quando eu dou alguma coisa para alguém, eu fico nesta posição aqui. A pessoa que recebe, ela recebe aquilo e automaticamente ela tem vontade de retribuir o que ela recebeu, dando aquilo que ela recebeu e um pouquinho mais. Aí, automaticamente, quem está do lado de cá diz, bom, eu estou recebendo mais uma vez. Eu quero dar alguma coisa para ela de volta. Eu quero convidá-la, eu quero prestigiá-la, eu quero elogiá-la, indicar o trabalho dela, não sei. E aí, as nossas relações ficam assim, como uma bicicleta. Um dá, o outro recebe, devolve, recebe, e as relações continuam.
Nem sempre marcadas por dinheiro, tá, gente? Estou falando de milhões de trocas possíveis. Carinho, reconhecimento, amor, sei lá, todas as formas possíveis. Assim, as relações continuam equilibradas, tá? Lembrando que cada um de nós dá aquilo que tem e que o outro precisa. Quando isso não acontece, vou dar um exemplo aqui de novo, pessoal. Eu tenho uma avó, né, que se casou muito jovem, primeiro e único marido, inclusive quando meu avô morreu, minha avó continuou casada com ele, né? Até hoje ela é casada com ele, mesmo ele já tendo falecido. E a minha avó sempre dizia assim: eu parei a minha vida por causa dele, porque eu lavava os pés dele quando ele chegava, eu engomava as camisas dele, eu ajudei ele a se formar, criei as suas filhas, né? E mesmo assim, um dia ele me deixou e ele me traiu e não sei o quê. Então, o que eu quero dizer é que existe uma disfunção aí, porque quando eu dou muito, demais para alguém, mais do que eu tenho às vezes, e mais do que aquela outra pessoa precisa e me pede, a conta se torna impagável. Como que o meu avô poderia compensar tudo isso, né? É como se ele recebeu tanto, que isso retira a dignidade do outro, porque não tem como eu retribuir tudo isso. Alguém me deu a vida dela. Entende o que é isso? Eu te dou a minha vida. E tu fica com ela, eu vou aqui ficar em stand-by, para que tu consigas. Então, isso gera um lugar de indignidade. Naturalmente, essa pessoa que recebeu tanto, ela não consegue pagar e ela vai embora. Quem deu demais fica se sentindo injustiçado para sempre. Sabe aquela ideia que vocês vão lá e vocês querem salvar um amigo, alguém que vocês gostam muito, e vocês querem dar alguma coisa que essa pessoa nem pediu? Daqui a pouco vocês dizem assim: ah, eu tô decepcionada com a fulana. Tô decepcionada, olha tudo que eu fiz por ela. Detalhe, ela nunca pediu. A gente faz muito mais isso justamente porque a gente imagina e trata como nós gostaríamos de receber no lugar da outra pessoa. No fundo, a gente dá as coisas e faz para nós mesmos. Nós somos o nosso parâmetro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa terceira lei, ela vai falar justamente sobre dar e receber em equilíbrio. Dar e receber em equilíbrio. Não dar aquilo que eu não tenho para quem não precisa. E permitir-se receber, que é o grande desafio de nós aqui, né? Pessoas tão independentes, pessoas que se viram, estudam, viajam, saem, fazem, acontece, mudam de curso, mudam de cidade. A gente faz o que a gente quiser hoje em dia, né? Como é que a gente faz para receber se a gente sabe tudo? A gente faz tudo, a gente tem tanta força nas mãos. É difícil receber, especialmente nos relacionamentos, né? É difícil saber receber nos relacionamentos. É difícil que eu possa, eventualmente, cuidar e eventualmente ser cuidada, que eu não seja forte, que eu não seja a mãe do meu parceiro, ou que ele não seja o pai protetor que um dia eu precisei e não tive na minha família de origem. Como é que nós fazemos para ter uma relação equilibrada? Dando e recebendo. Então, um dia eu vou estar muito mal e eu vou precisar receber colo, atenção, carinho, mas no outro eu vou estar muito bem, então eu vou poder sentar e oferecer o meu tempo e uma palavra legal e carinho. Então, a base das continuidades das relações são as trocas. Se um dia vocês quiserem acabar uma relação com os clientes de vocês, com os amigos de vocês, com a família de vocês, vocês só precisam parar de trocar com essa pessoa. Sabe quando a gente se torna um muro e tudo bate na gente e volta? Quando não existe mais troca, não existe mais relação. Então, sabe quando a gente diz assim, a gente está numa briga de casal e a gente diz, agradeça porque eu ainda estou aqui discutindo sobre isso. O dia que eu deixar de me importar com isso, comece a se preocupar. Não é assim que a gente já fez alguma vez na vida? É uma forma de dizer, eu ainda me importo, eu ainda estou aqui dando algo esperando receber. Quando eu não me importar mais, tanto faz se eu recebi ou se eu dei. E aí nós entramos nessa relação sem trocas. Acabou a relação. Mesmo que ela continue no papel e na convivência, não existe relação, porque relação é troca, tá? Então, essas três coisinhas que eu falei para vocês
pertencimento, hierarquia e dar e receber são os três nortes das constelações nas nossas vidas. Portanto, eu digo, independente da gente saber o nome ou da gente saber que isso existe e influencia todas as relações. Quando nós organizamos tudo isso, nós conseguimos realmente ocupar o nosso lugar e permitir que os outros ocupem o lugar deles, tá? É mais ou menos por aí. Mas eu quero falar de uns probleminhas que nos impedem, às vezes, de que isso aconteça. E aí, a gente vai falar de consciência, boa e má consciência, que foi uma sacada do Bert Hellinger, muito legal também, para dizer o seguinte, todo mundo, na família da gente, aprendeu um modo de sobreviver, que vai ensinando daí para frente, né? Então, eu contei para vocês a história da minha avó, né, que deu a vida dela para o meu avô. A minha mãe, já olhando para tudo isso, ela entendeu o quê? Não, eu preciso ser autônoma, eu preciso ser independente. Eu preciso ter a minha própria vida, eu tenho que viver, eu tenho que ter minha própria vida. Quando isso chega em mim, naturalmente eu entendo, bom, eu tenho que ter autonomia, eu tenho que ter minha vida, eu tenho que ter independência financeira. Então, de alguma forma, as vivências lá da minha avó chegam em mim, ressignificadas, mas chegam em mim. Isso, esse modus operandi que a gente entende, ninguém senta com a gente e diz, você tem que ser assim, minha filha, você tem que ser independente. Simplesmente nascer nessa família faz com que eu compreenda a dinâmica dela e eu aprenda a me posicionar. Então eu passo a entender que eu preciso não, mas que é um bom lugar para se ser é ter alguma autonomia, alguma independência. Lá na psicanálise, o nome disso vai ser pulsão de autoconservação. Basicamente, isso quer dizer o quê? Bom, é assim que eles fizeram para sobreviver até hoje, deu certo. Então, nós precisamos assegurar que isso vai continuar sendo repetido para que a gente continue existindo enquanto clã e não acabe. Isso é tão forte, gente, é tão incutido na gente, a forma como nós nos portamos, como nós somos, assim, que no final das contas é uma coisa muito primitiva e muito arcaica de sobrevivência, sabe? Quanto nós somos, às vezes, tão impositivas e faca na bota, como a gente diz aqui no Sul, né? E tantas outras coisas. Como nós aprendemos tudo isso? E aí, olha que interessante. Cada vez que eu faço muito diferente, que eu escolho fazer diferente do que fizeram ou esperam os meus antepassados ali, meu sistema familiar, eu sinto uma culpa enorme, enorme, tá? Então, vou contar de novo para vocês aqui meus causos, né? Esse aí a Reisla já conhece. Então, é o seguinte, quando eu me formo em Direito, né? Isso aqui é engraçado, que talvez vocês já tenham vivido isso. Quando eu me formo em Direito, lá em 2016, eu digo o seguinte, eu quero fazer mestrado, eu quero ser professora, quero estudar, quero fazer doutorado, né? O meu pai, que estudou até a 8ª série, me olha sem entender nada do que eu tô falando, nunca nem ouviu falar disso, de mestrado, de doutorado. E ele diz, por que tu não vai ser advogada? Tu não quer trabalhar? Seja advogada, minha filha. Todo mundo que se forma em direito, ele nem fala direito, ele fala, se formou em advocacia. Quem se forma em direito tem que ser advogado. Então, percebam que daí surge uma expectativa sobre como as coisas deveriam ser e sobre como eu deveria me portar. Eu posso, mesmo que infeliz e detonada por dentro, seguir o plano do meu pai para mim e eu vou ficar com a consciência muito leve. Mesmo que eu esteja destroçada e absolutamente triste, a minha consciência vai estar leve. Eu dou orgulho pro meu pai, ele fica feliz, é ótimo, nós nos sentimos unidos, nós somos um grupo cada vez mais fechadinho porque a gente faz exatamente aquilo que esperam da gente. Já contei lá no meu Instagram que o meu pai vinha toda semana, eu sempre disse, eu não quero fazer concurso público, pai. E toda semana ele me mandava o link
de algum edital de concurso público que tinha aberto. Era de delegada, de juíza, de tudo que vocês podem imaginar. Até que um dia eu olhei para ele, já cansada de sorrir amarelo e dizer que não me interessava, eu disse, pai, já que tu gostas tanto de concurso, por que tu mesmo não faz um? Né? E aí eu precisei fazer outra coisa que o adulto faz muito bem, que é sustentar a sua posição apesar da culpa que ele causa. Sustentar a minha decisão, mesmo que ela seja contra a corrente. E aí, quando a Daisy aparece, né, que a Daisy sempre foi tida como o quê? A que inventa moda, a que quer fazer a diferentona na família. Quando eu apareço com um tal de constelação familiar, imagina o que que acontece, um colapso. Eu gosto de contar a realidade dos fatos, né? Quando eu fui fazer a formação, que você, acho que não sei quem sabe, mas quem já estou contando aqui, que o custo de uma formação em constelação é razoável, é bem alto. Uma formação de qualidade tem um custo bem alto. Nessa época, era o papai e o cartão de crédito do papai que me mantinha. Imaginem como é, então, dizer para o meu pai que me mandava edital de concurso público toda semana, se ele poderia pagar o curso de constelação, que ele nem sabia o que era. Ai, gente, olha, é engraçado, né? Hoje é engraçado, na época não foi, mas hoje é engraçado. Então, ele pagou, tá? Por isso que eu tô aqui. Depois, também foi a última coisa que o papai me pagou na vida. Depois, acabou por aí. Mas é interessante isso, né? Porque quando eu digo, bom, realmente eu vou ficar com os processos que eu tenho, eu não vou pegar mais nenhum, porque eu não me sinto, né, advogada, eu não me realizo com isso. E a gente também hoje, cada vez mais, quer também se realizar no trabalho. A vida não é só trabalho, mas a gente passa 80% da vida trabalhando. Então, no mínimo que a gente tem que ter algum tipo de prazer com isso. Claro que às vezes a gente cansa, né? A gente precisa descansar e tudo mais, mas trabalho é muito parte da nossa vida, essa é a nossa realidade. Como é que eu faço isso ser melhor? Então, gente, os dois momentos que eu tô falando aqui para vocês, eles ilustram bem o que é boa e má consciência. A boa consciência seria se eu dissesse, tá bom, pai, eu vou fazer um concurso público e eu vou ficar advogando enquanto isso. Ele ia dizer, nossa, essa é minha filha é advogada, né? Meu orgulho, olha, minha filha é advogada, né? Fala para os amigos aquela coisa, minha filha é advogada, né? Mas por dentro, todos os dias, que era para mim como era pegar aqueles processos que nunca se resolviam, só se retroalimentavam. Sério, era como se eu tivesse desperdiçado meu tempo. Então, existe uma balança. Quando eu estou seguindo a lealdade familiar, eu me coloco de lado para não sentir culpa, para continuar as decisões, os planejamentos, o script, como a gente diz na análise transacional, o roteiro de vida desenhado para nós. E, gente, quando eu vou lá e digo, pai, eu não quero mais saber de advogar, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado e eu vou ser consteladora familiar e eu nunca vou fazer concurso público. O que que ele me diz? Ah, eu não acredito, minha filha. Poxa vida. Isso se chama nas constelações má consciência. Significa quando eu assumo uma postura de fazer algo diferente do que aqueles que vieram antes de mim fazem, e eu consigo lidar com a culpa que surge daí e sustentar a minha posição. Os grandes progressos em um sistema familiar, eles são obtidos através da má consciência, tá? Se vocês olharem a história dos grandes atletas, né, dos grandes atores, pintores, etc., artistas, dificilmente alguém recebeu aquele apoio primário da família, né, que disse, não, vai lá, te incentivo. Isso é uma coisa moderna, hoje é a gente que faz isso. É hoje eu que olho para o meu filho e digo, meu filho, quer viver de música? Maravilha, vai ser feliz, vive de música, vai estudar, sabe? Isso sou eu, hoje, com 32 anos. Na época dos meus pais era assim, quer ficar viver de música, vai morrer de fome. Isso é tudo que eles conhecem para assegurar a sobrevivência. Não é porque eles são canalhas, não é porque são pessoas más, é porque última função de um clã é assegurar a sua sobrevivência e a conservação da vida daí para frente. Então,
acho que vocês compreenderam um pouquinho de que a minha má consciência aqui é o que me deixa nesse lugar que eu tô aqui falando com vocês hoje, tá? Então, é justamente quando nós pensamos, sentimos e fazemos algo que não está em sintonia com as expectativas e exigências das pessoas e grupos, tá? Isso nos causa muita culpa e medo, mas a boa notícia é que, como adultos, nós podemos suportar isso. Isso é um treinamento. Aqui, exemplo para vocês, é um caos da vida real, tá? Ó, um pai tem um pequeno negócio, um mercadinho lá. E aí ele passa a vida dizendo assim, aquela coisa que é um presente mascarado de uma expectativa, né? Olha, minha filha, quando eu morrer, quando eu me aposentar, isso aqui eu criei para ti, tá? Então tu vai assumir o meu lugar. E aí a pessoa tem uma vontade enorme de fazer uma outra coisa, de ser advogada, por exemplo. E aí um dia essa pessoa tem que dar notícia para esses pais, né? Imagina como é pegar todas as expectativas dos pais e devolver para eles. É isso que a gente faz nas constelações também. É um pouco disso. A gente olha e diz, pai, eu me libero das tuas expectativas. E aí a gente diz, pai, eu não vou assumir o negócio de vocês. Aí vem drama, vem choro, vem tristeza. E aí, como é que a gente aguenta isso? Como é que a gente sustenta isso? E quando a gente diz ao contrário, não, pode deixar comigo, eu vou cuidar do nosso negócio da família, eu vou tocar ele para frente. Não é muito mais gostoso, muito mais leve? A gente não se sente assim, tipo, nossa, como eu sou a filha boazinha, né? Então, assim, apesar da gente se sentir muito bem nesse lugar, ele é cômodo, tá, gente? E muitas pessoas estão aqui, ali, em todos os lugares hoje, cedendo e abrindo mão do seu lugar de força na vida, do seu lugar na vida, do que vieram realmente fazer, porque não conseguem lidar e pensar em se liberar das expectativas, especialmente dos pais, mas de um modo geral também dos outros membros da família. Aqui tem alguns lugares em que as pessoas costumam estar, né? Alguns papéis, justamente se sentindo culpadas, ou como meu pai lá, que tem uma história que justifica muito bem a busca dele por segurança, momentos de muita pobreza, escassez, etc. 9 irmãos. Então, isso é muito óbvio de se entender por que para ele a segurança é um valor tão importante. Muitos nós estamos no lugar de salvadores, ou de acusadores, ou tentando, aos advogados, sabem muito bem, não é, Reisla? Fazendo justiça, buscando a justiça por algum membro da nossa família, ou sendo a filhinha da mamãe e do papai, ou ciclos repetitivos de problemas financeiros, no sentido de que, poxa, eu tenho um emprego legal, eu estou ganhando bem, quando parece que está tudo dando certo, pronto. Dívida, endividamento, compulsão, preciso gastar, dívida, gastos inesperados. É sempre tão perto que fica muito longe. Ou uma ideia muito interessante de que a vida precisa ser difícil, né? Esse aí é uma das minhas grandes lutas pessoais, né? Porque para mim, na minha lógica, ainda mais que depois sou capricorniana, aqui eu posso dizer, né, já que vocês são todos não, mas no mínimo interessados por astrologia, eu sou uma capricorniana com 8 casas em Capricórnio, eu acho, né? Então não tem como eu ser mais capricorniana. Ainda bem que eu tenho ascendente em peixes, né, Fê? Eu sempre falo isso, ainda bem que eu tenho ascendente em peixes, então eu sou fofinha. Mas então, assim, a lógica aqui que opera na minha cabeça é: preciso estar preparada para o que vem depois, eu tenho que deixar tudo preparado, tudo tem que estar perfeito, não tem previsto, entendeu? Então, descobri aqui na maturidade não, no amadurecer, né? A maturidade seria pretensão minha, a gente passa a vida amadurecendo. Mas a ideia de que a vida pode ser leve, né? De que a vida simplesmente pode ser. E aí eu adoro quando meu psicanalista me diz isso, né? Quando ele diz, bom, a vida é um risco, amar é um risco, é isso aí. Assuma o risco ou deixe de amar e de viver. Acho ótimo, né? O sentido da vida é a vida em si, é isso. Grande aprendizado. De onde deveríamos olhar, já que eu apostaria que 98% de nós aqui somos neuróticos. A Vivian, que é psicanalista, vai concordar comigo, né? Para o Freud, todos nós éramos
éramos neuróticos, mas eu diria assim, a maioria de nós aqui é neurótico mesmo, né? A gente vai oscilar entre histéricos e obsessivos, mas acho que a maioria aqui é obsessiva, porque é o que a gente mais vê, né? Nos atendimentos são os obsessivos. Então, meus queridos e queridas, a nossa história pode ser um guia ou uma âncora. O que a gente nunca perde da nossa história é a experiência, o que está lá inscrito, né? Aquela nossa bagagem, a gente nunca chega. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa assim, mas nossa, se eu der um mau passo aqui, se eu fizer uma escolha errada, eu vou perder tudo. A gente nunca mais perde tudo. Desde que a gente nasceu, no dia 1 da nossa vida, a gente não consegue perder mais nada. Porque tudo que a gente viveu continua nos acompanhando, como bagagem, como força. Quando a gente toma um pouco mais da nossa história, mais força a gente tem. E o mais interessante é que eu posso reconstruir quantas vezes forem necessárias, porque aquilo que eu tenho jamais vai ser perdido. O que eu sei fazer e o que eu aprendi nunca se perde. Eu sempre vou poder recomeçar. Mais uma vez, mesmo que seja difícil, e vai ser porque os inícios são difíceis, mas eu sempre vou poder recomeçar. As crises, como diz uma consteladora, a Brigitte Champetier, significam que algo foi bom, mas precisa ser atualizado. E a nossa tendência neurótica é perpetuar qualquer coisa na nossa vida. Não atualizar coisa alguma. Nós queremos segurança e conservação da nossa espécie, bem inconscientemente. É isso que a gente quer. Mas nós só temos força e poder pessoal quando estamos no nosso lugar. Uma força que não pesa, uma força que não é violenta, uma força que simplesmente acontece dentro da gente e que é muito possível, assim, né? Então, aqui, a frase célebre que eu disse para vocês, só porque alguns carregaram o piano é que nós ouvimos a música. E esse é um grande motivo para nós honrarmos, respeitarmos aqueles que vieram antes de nós. E isso não significa que nós temos que perpetuar a história deles. Significa que justamente porque foi difícil para eles é que pode ser mais fácil para a gente. Logo, nós podemos também reescrever a nossa história, porque a vida espera da gente movimento. Porque tem uma frase muito legal que diz assim, que eu digo, na verdade, não é a frase que diz, sou eu que digo, é: eu não sei, aonde a vida me chamar eu vou. E eu não sei para onde a vida me chama. Hoje eu tô aqui, mas a vida pode me chamar para outro lugar e eu nunca vou saber. Aceitar isso é, como diz minha amiga Fernanda Posebon, fluir com a vida, né? Deixe que ela me leve e abra um pouco mão da minha neurose, lembrando que eu nunca perco. Coisas que eu não perco, meu direito de pertencer. Pobre ou rica, perto ou longe, falida ou com muito sucesso, eu sempre vou pertencer na minha família. Isso é tão gostoso. Eu sempre vou ser filha dos meus pais, não importa, eu posso brigar com eles, acabar, romper, eu sempre vou ser filha deles. Eu sempre vou ser irmã dos meus irmãos, eu sempre vou ter um lugar dentro de mim para voltar. Sempre vai ter o lugar das minhas experiências para eu recomeçar, sabendo que já não deu certo para eu poder reinventar. Agora, uma coisa interessante é que a vida, ela sempre quer mais vida. A gente é que se tira dela, às vezes, mas a vida quer mais vida. E quando a gente deixa justamente de viver, a gente invalida também o sacrifício de todo mundo que veio antes da gente. Quando a gente se tira da vida, a gente está invalidando. É como se a gente dissesse: tudo que vocês passaram não é suficiente porque eu não estou vivendo. Então, viver também é isso. Tá? Aqui tem um vídeo, mas eu não vou... Eu vou mandar para a Fê depois colocar lá no grupo de vocês. Não quero mais tomar, quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Mas esse vídeo é muito legal. É o Nelson Freitas falando de... Talvez já tenham visto, né? Por aí. Que é justamente ele dizendo: façam valer a pena. Não apenas por vocês, mas também por todos e todas que vieram antes. É como uma honra, né? Dizer: eu recebo tudo que vem de vocês e eu escolho fazer algo bom com a minha vida, mesmo que seja diferente do que todos vocês fizeram. Então, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho disso que eu estava falando. E eu quero, antes de abrir para as perguntas de vocês, quero que vocês possam experimentar um pouquinho disso que eu estou falando, sem se preocupar. Aqui não tem certo e errado, porque é experimental, não tem certo e errado.
mesmo. Não se preocupem com isso. Então, eu quero convidar vocês para fazerem uma coisa muito legal, que é assim, eu queria que vocês pegassem aí na casa de vocês, por exemplo, aqui eu tô vendo, Vivian, tu tem algum apelido? Vivi, Vicky. Então, ó, eu queria que vocês pegassem um objeto, eu vou explicar, depois vocês fazem, tá? Que vocês pegassem um objeto para representar cada parte do nome de vocês, e mais um para o apelido, se o apelido for uma coisa importante para vocês e se vocês tiverem um. Então, assim, por exemplo, eu não precisam ser os bonecos, é que como eu tenho eles aqui, pode ser caneta, pode ser lápis, pode ser estojo, o que tiver aí que vocês sentirem, que vocês quiserem. Eu pegaria um para o nome Daisy, um para o Brião, um para o Ferraz, um para o meu apelido que é Potira, e eu pegaria um outro que é para mim mesma. Então, no meu caso, seriam 5 itens. A Vivian, outro para o Xavier, outro para o de Oliveira, se ela quiser colocar um para apelido, e mais um para ela mesma, tá? Então, eu quero que vocês, nesse momento, só façam isso. Só peguem um objeto para cada parte do nome de vocês. Não tem objeto certo, não tem objeto errado. Tá? Aí eu quero que vocês disponham esses objetos aí na frente de vocês. Como vocês bem entenderem. Tá? Aí, na sequência, o que eu espero de vocês é que vocês, primeiro, saibam bem, olhem bem, qual representa o nome, qual representa o primeiro sobrenome, qual representa o segundo sobrenome, se tiver, qual representa vocês mesmos, tá? E se tiver o do apelido, para vocês saberem distinguir todos eles. Tenham essa clareza aí. Se precisarem anotar num papel para não se confundir, façam isso. Aí eu quero que vocês, todo mundo conseguiu, entendeu? Então eu quero que vocês peguem o objeto que representa vocês mesmos, objeto que representa o eu aí, o vocês mesmos. E eu quero que vocês escolham para qual parte do nome de vocês querem olhar primeiro. Se não sei qual vai ser a parte, eu quero que vocês peguem o objeto que representa vocês mesmos e posicionem em frente ao nome de vocês, a parte do nome de vocês que vocês escolheram olhar. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão que eu explico, se não está me entendendo. E eu vou dar um tempinho para vocês, e eu quero só que vocês, em silêncio, estabeleçam uma conexão com essa parte do nome de vocês que vocês estão olhando e sentindo. Se precisarem tocar nela, toquem nela. Apenas sintam o que vem aí. E vocês vão ter sensações mesmo, tá? De que seja bom, ruim, leve, difícil, não sei. Essa parte de vocês, seja o nome, o sobrenome, apenas observem como é quando o representante de vocês olha para isso, olha para essa parte. Vou dar um minutinho para vocês, não se preocupem, eu aviso. Observem as emoções, as lembranças. Um nome nunca é só um nome. Ele é um presente, uma marca, hereditariedade, continuidade. É uma árvore.
Agora vocês podem pegar o representante de vocês mesmos e posicionar em frente a outra parte do nome de vocês que vocês escolherem. Nós vamos visitar todas. Agora vamos para a segunda parte. Talvez seja um nome, talvez seja um dos sobrenomes de vocês. Apenas sintam como é olhar para essa parte. Eu vou dar um minutinho e aviso quando nós formos mudar. Podem passar e ir passando para a próxima parte do nome de vocês. Peguem o representante que escolheram para vocês mesmos e posicionem em frente à terceira parte do nome de vocês, ou como quiserem, o apelido, a parte que vocês ainda não viram. Também percebam o que surge quando vocês olham para essa parte que representa uma porção do nome de vocês. Quem colocou também o apelido tem um quarto membro para olhar, um quarto representante. Então, pode se posicionar, colocar o representante de si mesmo em frente ao quarto item. Quem não colocou, pode continuar onde estava, olhando para essa parte. Vou dar mais um minutinho aqui. Eu peço para vocês agora, para nossa parte final, e depois vocês podem repetir essa pequena autoconstelação em casa. Mas agora eu quero que vocês peguem o representante de vocês mesmos, que escolheram aí, e posicionem de frente para todos os outros representantes que representam as partes do nome de vocês. Como um espectador, um observador mesmo. Assim, o que representa vocês perante todos os outros. E eu quero que vocês vão sentindo as minhas palavras, se sentirem vontade de repeti-las em voz alta, em voz baixa, fiquem à vontade, mas conectados a todas essas partes aí de vocês, olhem, vão olhando para cada um, e vocês podem me acompanhando nessas palavras. Eu vejo tudo o que tem aí. Eu vejo todos
E todas vocês, por trás de cada um desses nomes. Eu vejo tudo de bom e de difícil. Quantas guerras, quantas perdas, quantas lutas, quanto foi preciso caminhar para que a vida pudesse chegar até mim. Para que a vida atravessasse os tempos mais difíceis, de escassez, de doenças, de pobreza, de saudade, de separação, dos amores que não puderam ser, das crianças que não nasceram. Tudo isso chega até mim como força através do meu nome. Foi assim a nossa história. E agora eu tomo a força que vem dela. Graças a vocês, a cada um de vocês, a vida chegou em mim. E todos vocês fazem parte de mim. Eu dou um bom lugar no meu coração a cada uma dessas famílias que se uniu para que a vida chegasse aqui. E eu escolho fazer algo de bom com isso que eu recebi. Deixando o passado no passado. Toda vingança acaba aqui, acaba em mim. A guerra acaba em mim. A dor acaba em mim. A escassez acaba em mim. Eu escolho algo novo para todos nós. E vocês terão parte naquilo que eu fizer. Eu escolho seguir para a vida. E dou um lugar de respeito a cada um de vocês. Vão respirando profundamente e sentindo essa força dessa história que não é inédita, que atravessa o tempo, a distância, tantos lugares, chega aqui. A vida que corre em vocês é a mesma que corria no ancestral mais remoto. Ela vai sendo apenas transmitida. Nenhuma vida é inédita. E todas as vidas são inéditas ao mesmo tempo. E no tempo de vocês, peço que vão voltando, tranquilas, tranquilos. Vão voltando para cá, para aqui, para agora. Agora que vocês também entenderam a dinâmica, já sabem como continuar ela com mais tempo depois e vão surgindo mais informações cada vez que vocês olharem para cada um desses campos. Não é apenas o nome de vocês. É a história de muitas pessoas. Todos nós carregamos. E apesar de honrar tudo isso, ainda precisamos trabalhar em um espaço criativo, para que nós não sejamos apenas a soma de todas essas partes, mas que também possamos ser quem somos, mesmo que isso implique fazermos diferente deles. Acho que era isso que eu precisava falar para vocês hoje. Eu fico disponível aqui para responder qualquer dúvida que surgir, ou qualquer outra coisa que não for dúvida e tenham vontade de falar sobre o que sentiram, etc. Fiquem à vontade. E muito obrigada pelo tempo, pela atenção de vocês. Espero ter sido clara.
E Fê, pois é bom. Se ninguém quiser, enfim, falar nada ou perguntar nada, eu deixo aí na tua... Deise, Eu- eu tinha não chega a ser uma dúvida, é uma colocação, porque quando você falou nos nomes, né, nome, sobrenome, né, na realidade o meu são 4, eu pensei que dentre esses quatro, quer dizer, quando ele chega no sobrenome, no Martins e no Campochão, o Martins, ele traz o Martins da minha mãe, mas ele traz o outro sobrenome da minha mãe, que é de solteira, né? Quer dizer, é uma outra, como é que eu vou dizer? Já é da mãe da minha mãe, né? O Martins seria do pai da minha mãe. Então, quer dizer, você ainda tem, no meio disso, essa outra ancestralidade, digamos assim, né? Porque quando você olha o nome, né, você olha aquilo que foi colocado, mas dentro daquele tem um desdobramento, né? Estou certo ou estou errado? Não, tá certíssima, Cláudia. E agora, enquanto tu falas, eu penso o seguinte: quantas famílias acabaram, quantas linhagens deixaram de ser passadas adiante porque alguns sobrenomes não foram adotados e eles acabam parando, inclusive quando não se tem mais sucessores, né? Como também esses sistemas precisam ser vistos, não esquecidos, porque o esquecimento é uma exclusão. Como É. eles também fazem parte, todas essas histórias e famílias que nos atravessam. Depois, eu não sei se tu já fez com todos os teus sobrenomes, viu? Não, eu só viajei até, até da minha mãe solteira e do meu pai, né? Da minha avó solteira, digamos assim, que foram os que foram suprimidos. E é interessante porque eles foram suprimidos ali, né? Na minha linhagem, não necessariamente na linhagem do irmão da minha avó, né? Porque aí ele deu continuidade. Mas é engraçado porque quando você estava falando, eu estava pensando nisso. Eu falei, pô, mas aqui nesse nome tem um outro nome, né? Digamos assim, camuflado, né? Tem um outro sobrenome, tem uma outra ancestralidade camuflada ali, né? E podes acrescentar, viu? Uhum. Depois, se fores repetir o exercício, podes acrescentar, porque a grande ideia é que todos estes pontos, em uma grande teia de complexidade, eles nos tocam, eles nos atravessam, né? Então, eles podem ser acrescentados porque também nos constituem. A grande ideia aqui é a inclusão, é olhar e entender, todos vocês fazem parte da minha história. É basicamente isso, dar um bom lugar a todas essas pessoas. Bem, querido. Uma dúvida. Pois não, querido, pode falar. Você está comentando sobre a boa consciência, a má consciência, sobre, né, você citou o exemplo do meio profissional, né, não seguir o meio profissional ao qual nossos pais gostaríamos que nós seguíssemos, é uma representação da má consciência. E quando o filho, ele não supera o degrau financeiro que o pai superou, e sendo mais prático em questão de ganhos mensais. Quando o filho ele não supera esse degrau que o pai alcançou no final da vida, no último emprego de sua vida, isso quer dizer que o filho ainda não saiu da boa consciência para a má consciência e, se a resposta for sim, o que deve ser feito? Quando tu diz não supera o degrau, tu quer dizer que esse filho não consegue avançar em relação àquilo que o pai conquistou? Quando eu digo supera, eu digo o ganhar mais. É isso que eu estou querendo dizer. Quando o filho ele ganha mensalmente a mesma quantia que o pai ganha no final de sua vida, e quando eu digo superar, é o ganhar mais do que o que ele ganhou, digamos, no último mês empregado de sua vida. Tem uma coisa legal, Rodrigo, que é o seguinte, lá na psicogenealogia a gente fala em neurose de classe, né? Que é justamente um tipo de lealdade sistêmica muito comum, que consiste basicamente em: existe um certo patamar de homeostase, um certo lugar onde eu não consigo avançar. E aí,
parece que quando eu vou, tá tudo dando certo, se encaminhando, eu vou ser promovido, eu vou ganhar mais do que os meus pais ganharam, eu vou ascender de classe social. Parece que existe algo em mim que eu me boicoto, ou que eu olho de, pô, mas tá dando tudo errado agora que estava dando tudo tão certo, né? Então, isso foi se compreendendo aí na psicogenealogia e na escola transgeracional da terapia sistêmica, justamente a ideia de que existe um efeito, um platô. Quando eu chego perto de superar os ganhos e a mobilidade social dos meus antepassados, eu experimento e experiencio isso como culpa, de modo que eu vou dando passos atrás para conseguir me manter e ainda assim pertencer. Inconscientemente, totalmente, né? Inconscientemente. É uma possibilidade que eu não estou afirmando que seja a tua, mas é uma possibilidade. Aí é interessante, né, perguntar por que eu tenho que ganhar mais que o meu pai, né? É um marco esse também. Por que mais que ele? Por que não mais que qualquer outra pessoa? Ou por que não mais do que é o máximo que eu consigo nesse momento? Por que existe esse paradigma, né? Por que existe o fato de surgir isso como um paradigma já é um fator de atenção, né? O que há também nessa relação com esse pai, que ele de alguma forma é um paradigma para mim? Não sei se isso também é alguma coisa que faz sentido para ti em relação a essa figura do pai, mas o efeito disso, se fosse esse o caso, hipoteticamente, o efeito disso é muito o seguinte: isso às vezes não, isso é absorvido pelo sistema familiar como uma espécie de arrogância. É como se dissesse assim: senta a bundinha aí, come um feijãozinho e volta lá pro teu lugarzinho, que nunca vai ser maior que o dele, nem melhor que o dele, mas pode sim ser diferente. Nem melhor, nem pior, mas pode ser diferente do dele. Então, o sistema também se reorganiza para garantir a hierarquia, que aqueles que chegam antes sejam os que chegam antes, que sejam os maiores, e que a gente, do nosso lugar, possa adotar um novo paradigma que sou eu mesmo, quanto eu posso superar o meu máximo até aqui. Eu devo ser o meu paradigma. Eu ganho mais do que eu ganhava em tal momento, mas de tudo que tu me falas também em uma lealdade a esse pai. As lealdades nem sempre são seguindo eles, às vezes são fazendo força para superá-los, a hipercompensação, quero fazer melhor, ou não quero nunca fazer como eles. O efeito é o mesmo. E o sistema, ele tem o seu próprio livro de contas. Não falha. A matemática do sistema não falha. Eu acho que é isso. Obrigado. Mas, imagina, querido. Mais alguém? Não? Regina, tô com uma inveja tua. Dessa pizza? Dessa pizza, menina. Da pizza. Então tá. Então, muito obrigada mais uma vez, Daisy, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, pelo teu comprometimento que tu tem com as constelações, eu que te acompanho, e também pela tua sensibilidade, né? Como ela mesma disse, ela é capricorniana com ascendente em peixes. Então, ela consegue linkar razão com emoção muito bem, né? Então, trazendo um pouco das bases da constelação, e eu sempre digo e sempre lanço o mesmo desafio para os grupos. Eu duvido que vocês tenham um conflito que não esteja relacionado a uma dessas leis, seja a questão do pertencimento, da ordem, né, ou da hierarquia e do equilíbrio. Então, a gente começa a olhar para as nossas relações e para a nossa vida de uma outra forma. E as constelações trazem isso, né? Como a gente, a partir do conhecimento e do entendimento que nós aplicamos na nossa própria vida, já a partir dali a nossa percepção muda, né? Nosso ponto de vista muda, amplia a consciência. Então, agora, na sequência aqui da nossa vivência, a gente vai tentar associar, né, justamente essas leis e essas bases da constelação no mapa astral. Então, vamos fazer um breve intervalo, pode ser? 15 minutinhos,
E aí depois eu apresento a vocês a Fernanda Federman, que vai justamente fazer essa abordagem, né, em relação ao mapa astral. Tá bom, gente? Ah, já pergunto, tem alguém aqui disposto a constelar o seu mapa amanhã? Vamos ver, então. Eu. Tá, tem várias pessoas aí, que legal, gente. Eu vou fazer eu aquele... gostaria também. Oi? Sim, eu gostaria. Não sei se Tá. estão me escutando. Sim, sim, tem várias pessoas aí, tá? Eu vou fazer, então, eu acho que eu anotei um número aqui. O que vocês acham? Eu acho que esse é o melhor método, né? Porque fica difícil de fazer a escolha. Então, eu acho que eu anotei um número, quem chegar primeiro nesse número, eu constelo o mapa, pode ser? E como a gente chega primeiro no número? O número de 1 a 10 é pouco ou tem que ser de 1 a 20? 1 a 20. Tá, 1 a 20. Fernando, 1 a acho que 20. põe de 1 a 20 e pede para o pessoal escrever no chat ali, né? Porque daí a gente sabe. Tá, então, por favor, escreva no chat. E eu já anotei ele aqui, tá? Então, aguardo. O primeiro que chegar já... Ó, a Jaqueline já botou 13 ali. Ah, vamos lá. Ainda não, gente. Tá valendo. Tá valendo ainda. Eu não estou conseguindo. Como é que a gente faz? Eu também não consegui entrar no chat. Peraí. Eu não consigo, não. Como é que faz? Pode falar, então. Falem. Eu sou Regina Dominone e eu digo que sim. Número, não sei, número 2. Não. Ali, Érica acertou. A Érica. Ó, tinha anotado aqui o número 8. É do meu aniversário. Então, tá feito. Então, o teu mapa, Érica, que vai ser constelado, tá? Amanhã. Amanhã, às 4 horas, vai ser a constelação do mapa. Depois da apresentação do Alexis, vai ser o nosso último momento. Tá? Então, esteja presente, Érica, por favor. Claro. Então, tá, vamos fazer o intervalo? 15 minutinhos, então, gente.